Olá, sexto ano, tudo bem? Bem-vindos à nossa aula de número 13, a última aula da revisão da apostila 1. Estamos na página 43. O assunto da aula de hoje é fósseis. Então, alguém sabe me dizer o que é um fóssil? Um fóssil é um ser vivo, uma parte, um vestígio da vida passada que ficou presa no meio de rochas e com a ação do intemperismo, a água acaba carregando sais minerais para dentro dessa estrutura e petrificando o material, tá? Então, os fósseis são restos, são vestígios, cocô, pata, pelo, dente, orelha, costela, pegada, animal inteiro, qualquer vestígio da vida do ser ou do ser, como fezes, pegadas, habitações, geralmente estão nas rochas sedimentares para poder criar as camadas, tá? Durante o processo de fossilização, a maior característica é que ele tem que sofrer uma pressão dos solos para poder fixar o material, senão ele derrete e vira petróleo, tá? Então, no processo de sedimentação, tem que ser rápido o soterramento do ser, tá? Aqui, ó a palavra. Tem que ser soterrado rapidamente, porque senão ele vira petróleo. Então essas partes que a gente estava falando do bicho, elas são compactadas, são mineralizadas e daí acabam ficando duras, né? Elas são mineralizadas e acabam enrijecendo. Temos dois tipos de fóssil. Temos o fóssil com o animal, que se chama molde, e temos um outro, que é quando você tira a rocha, que você abre, aqui tem o bicho, aqui tem o desenho, a impressão do bicho. Aquele é o contramolde, tá? Então aqui tem um infográfico, uma representação gráfica de como acontece a fossilização. Então o dinossauro morreu, teve ataque cardíaco, pegou uma bactéria, um vírus, morreu. Ao lado dele já teve um vendaval, um terremoto, uma avalanche, uma tempestade de areia e cobriu ele com esse material rapidamente. Aí choveu depois, compactou esse material e ele ficou preso lá embaixo na camada que era avermelhada, ó. Aí depois, com o passar do ano e a ação do intemperismo, vai desgastando essas camadas, ou o ser humano vai fazer construção e daí precisa saber fazer sondagem do solo para fazer as vigas dos prédios, né? As colunas de sustentação. Então, acaba descobrindo o fóssil, tá? No material de apoio, atividade para fazer aqui da curiosidade. Monta lá para mim, fazendo favor, este esquema aqui Esse esquema aqui você tem que montar para mim, aqui da página 43. Então, você vai pegar esses quadros aqui e vai encaixar nessas lacunas aqui, de acordo com o processo de fossilização, tá bom? Ainda aqui na nossa aula, vamos ver qual é a curiosidade que temos para hoje. Os seres vivos pequenos, como os insetos e as aranhas, às vezes eram ficavam presos na resina das árvores. Ele mordia alguém, daí ia dar uma descansada na árvore, escorria a seiva, como da aroeira, por exemplo, né? Da pimenta rosa de cheiro, que tem bastante aqui na Penha, e a resina
do vegetal fossilizada, a resina endurecida, chama âmbar vegetal, tá? Que é o que usa na ponta da sapatilha das meninas do balé clássico, que é o pó que usa para fazer a escalada, tá? Para os meninos da ginástica olímpica também, que tem que passar pozinho na mão, às vezes é pó de mármore e às vezes, para não escorregar, é a resina que a gente chama de âmbar ou de breu, tá bom? Aqui ainda conta a historinha do filme Jurassic Park, o primeiro, né? Que aparece exatamente esta cena aqui. Na página 44, veio uma mais aqui, peraí. Nós chegamos à conexão da apostila, tá? Então, aqui agora a gente tem que conectar o nosso pensamento com os fósseis, os animais pré-históricos e o surgimento, a formação de um produto que pega fogo, ele é combustível, chamado de combustível fóssil. Aqui a gente tem dois exemplos de combustível fóssil. A gente tem o carvão mineral proveniente da petrificação das árvores e a gente tem o petróleo, que é o óleo feito da decomposição de seres de matéria orgânica que está preso entre pedras, entre as rochas, tá? Então, quando ocorre o soterramento, nem sempre o processo que acontece é a petrificação. Pode acontecer a fossilização, pode acontecer dependendo da temperatura e da pressão que o ser vivo se decomponha, né, formando combustível fóssil. Vocês já repararam que todo desenho, todo filme que fala de poço de petróleo tem uma torre que fica pegando fogo? Então, porque lá no processo de soterramento, quando a gente fala que daí aqui era o chão na época dos dinossauros, o dinossauro morreu, aí fez uma camada, fez a outra camada, fez a outra camada, e essa bolha de seres se decompondo, ela cria um gás na camada por cima, que é o gás da decomposição, é o gás da matéria orgânica apodrecendo, chamado de metano. Esse gás metano é aquele que ficava numa chaminézinha queimando, porque eles não sabiam o que fazer com esse gás. Esse gás é o que dá a pressão quando jorra petróleo para fora do terreno. Então eles descobriram que esse gás era um gás natural que poderia ser usado em veículos. Então, a partir desse momento, dessa descoberta, nasce o gás natural, o petróleo, que é o líquido preto, e o carvão mineral, que é no caso das árvores petrificadas, tá? Carvão mineral, restos vegetais, petrificado, essa palavra é chave, petrificado, tudo bem? A formação do óleo, do petróleo, acontece na mesma condição, na mesma situação, estão na mesma cavidade subterrânea. E o gás natural eu já falei ali para vocês. Responde aqui para mim, fazendo favor, nossa lição de casa para correção na próxima aula. Aqui temos as ciências que estudam os fósseis, né? Então, qual a parte da ciência que estuda com o registro da vida antepassada? É a paleonto. Paleo é velho, tá? Logia e estudo.
Então, a geologia é a que estuda as rochas, a formação do processo do planeta, tá? Geo, planeta, logia, estudo. Vamos se ligar nas aulas de latim. Que chique vocês tendo latim no 6º ano, hein? Então, olha só. Para a gente poder estudar os seres pré-históricos, a gente não tem mais exemplares vivos, não tem como pegar o bicho e ir lá estudar, né? Para poder entender os processos de transformação que o planeta Terra sofreu durante os anos de evolução, a gente precisa fazer um estudo aprofundado, tentando chegar lá perto do núcleo, né? Então, quando vocês veem em filme que os geólogos no solo, eles pegam um tubo e vão, ele é como se fosse uma rosca, e vão pegando, enfiando isso o máximo que eles podem. Quando eles tiram, aqui tem uma camada de solo, aqui tem outra, aqui tem outra, aqui tem outra, e assim eles conseguem saber o que aconteceu em cada parte da história do planeta, tá? Então, o planeta Terra tem em torno de 4,5 bilhões de anos, a mesma idade do nosso Sol, né? Porque nós somos o resto da explosão do Big Bang. Para poder compreender esse período aqui de vida, os cientistas dividiram essa história do planeta Terra em períodos para a gente poder a conhecer, tá? Então, a menor parte são as idades. Depois, o conjunto formam as épocas. As épocas, conjunto de épocas, formam períodos. O conjunto de períodos formam as eras e o conjunto de eras são os éons, tá? Então, essa divisão aqui, ela vai ser feita, ela vai ser realizada de acordo com o evento geológico que ocorreu no período, tá bom? Então, nem todas as profundidades do planeta você vai achar dinossauro, você vai achar outros tipos de fósseis, tá bom? Então, quando os cientistas começam a escrever o tempo geológico e a relação que tem com o surgimento da vida, a gente acaba criando esta linha do tempo aqui, ó. Então, lá no período cambriano, existiam os trilobistas, os peixes ósseos, né, os cartilaginosos, as estruturas sem estômago, sem cérebro. Depois já começa a vida no Ordoviciano, a vida vem para a Terra, já começam a desenvolver conchas, carapaças, peixes ósseos, começa a ter diferenciação de estruturas. No Devoniano já tem a evolução da vida para o ar, já o peixe já apareceu como réptil, já apareceu como primeiro é como anfíbio, 2 vidas, na água e na terra. Depois essas plantas aqui, ó, que eram rasteiras ou eram arbustivas, começam a se transformar em plantas arbóreas de grande porte. A produção de oxigênio está em grande desenvolvimento, a pleno vapor, então os animais começam a aparecer, são gigantes, tanto que a gente tem o registro de uma libélula do tamanho de um cachorro, se eu não me engano, tá? Lá no filme que a professora iria passar para vocês, que eu estou recomendando lá no Educapenha, no site do Educapenha, da nossa escola, tem esse vídeo aqui para vocês assistirem. Olha que coisa mais linda esse fóssil. Este é um fóssil do tipo molde. Vocês estão vendo o ser vivo aí.
E este ser vivo aqui é um molusco primo da lula, do polvo e do marisco. E eu quero saber, valendo meio ponto na média, manda para mim no PV a criança que souber o nome deste ser vivo. Vou dar uma dica. É o nome de um conjunto de edifícios, um condomínio, aqui na Penha, tá bom? Presta bem atenção no desenho e presta bem atenção no nome do bicho e do prédio. Aqui, mais pra frente na apostila, na página 46, a nossa antepenúltima página, a gente vai descobrir que os fósseis eles estão espalhados pelo planeta todo. No Brasil, existem várias regiões que têm um número elevado de fósseis, principalmente porque não teve construções, né? Então, lá perto do Mato Grosso, do Distrito Federal, de Goiânia ali, que é uma área de transição de biomas e de grandes cadeias de montanhas, aquele terreno não foi construído, não tem prédio, não tem asfalto, então ainda dá para fazer algumas escavações. Esse crânio aqui, ó, é do exemplar brasileiro chamado Luzia. Ela foi achado aqui, tá? É o registro das mulheres da América Latina, porque é o único fóssil feminino. Foi achado em Minas Gerais, tá? E ele não tem data aqui pra gente saber de quanto tempo. Aqui, vocês viram, tem registro também do fóssil que foi achado nas geleiras de uma menina que ela tá, eu não sei se foi oferenda para alguma coisa religiosa deles lá, mas é o corpo mais preservado que nós temos, foi achado numa geleira, tá bom? E aqui, ó, a gente consegue ver só a impressão da folha. A folha não tá aqui, você consegue ver a questão de relevos. Então, esse aqui é um exemplo de contramolde, tá? Opa! Agora, lição de casa para a próxima aula. Vamos ver o que a gente aprendeu, o que a gente entendeu. E acabamos a apostila número 1 do sistema Aprende Brasil, do Positivo On, na Penha. Na próxima aula, a correção dos exercícios da última parte. Beijo, fiquem com Deus e até a próxima.